Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Neste momento, vivemos com uma pandemia mundial do Covid-19, o novo coronavírus. No Brasil, já são 977 casos confirmados e 11 mortos. Esses dados são desta última sexta-feira, dia 20 de março. O governo declarou que a transmissão sustentada já ocorre em todo o país. É aquela que vai de pessoa para pessoa. O Rio e São Paulo decretaram estado de calamidade pública. E no Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel disse que o Sistema Único de Saúde só vai suportar por mais 15 dias. Depois disso, vai entrar em colapso. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, calcula que essa crise vai durar pelo menos 5 meses e que o ápice dessa contaminação vai acontecer agora, no mês de abril. Isso tudo tem afetado a minha vida, a sua vida, a vida de todo mundo, o cotidiano de todas as pessoas em todo o planeta. O nosso planeta está doente e depende da gente melhorar essa situação, evitando sair de casa, evitando o contágio, mantendo as regras de precaução que o governo vem informando incansavelmente através de todos os veículos, mas essa propagação do coronavírus, do novo coronavírus, tem afetado e muito também o mercado do entretenimento. São muitos filmes cancelados, peças de teatro, estreias, gravações de novela, pessoas que estão sem emprego, que estão sem perspectiva de vida, e a gente precisa saber o que vai acontecer com todo mundo que trabalha com arte, que trabalha com entretenimento. Então a gente vai reservar esse espaço aqui do Trago Verdade a partir de agora para a gente comentar o que está acontecendo, para a gente comentar os efeitos do novo coronavírus no mercado de entretenimento. Você que acompanha novela, você que acompanha cinema, você que acompanha série, como é que isso tudo vai ficar a partir de agora? Então, está entrando no ar o novo Trago Verdades, desse novo período, pelo meu canal, o Conteúdo Liberado Play, e também pela USBR TV. Eu espero ter você aqui com a gente durante todo esse programa de hoje, que é muito especial e que daqui para frente vai ser muito especial. Eu conto com você. Eu quero agradecer a sua audiência, a sua parceria e dizer que você aqui comigo agora é muito importante. A sua participação também é muito importante. Você pode mandar e-mail para a gente através do conteudoliberado@gmail.com, também com as suas dúvidas em relação ao novo coronavírus. A gente responde aqui. A gente também pode conversar através do meu Instagram, @euleomartinez. Lá também você pode mandar suas perguntas, suas dúvidas. Se você quiser saber de alguma coisa, algum famoso, né? Enfim, nesse momento a gente está aí para responder e tentar ajudar a todo mundo da melhor maneira possível. A gente mudou um pouco o cenário, né, aqui do programa, em relação, até mesmo em respeito, né, às pessoas, porque a gente costuma trazer assim um cenário mais divertido, mais colorido, mais piscante, e agora a gente está falando sobre um assunto muito sério, ainda que seja dentro do nosso entretenimento, é um assunto muito sério. Bom, essa história do Covid-19, né, do novo coronavírus, ela já vem rolando há algum tempo, mas estourou na grande mídia tem mais ou menos uma semana,
semana, 9 dias por aí, quando a gente tomou conhecimento dentro do entretenimento, da editoria de entretenimento, que o Tom Hanks e a esposa dele, a Rita Wilson, eles haviam testado positivo para esse novo vírus. O Tom e a Rita, eles estão agora fora de perigo, né? Eles já estão se recuperando em casa. Eles passaram um tempo no hospital na Austrália, onde o Tom Hanks estava gravando um filme. Gravando não, filmando, né? Porque filme a gente não grava, a gente filma. Então, hoje em dia, os dois já estão bem, estão se recuperando em casa, porque existe o período do ápice, né, da doença, da contaminação, e depois tem o pós também. É muito importante que o pós também seja feito de maneira correta, de maneira cautelosa. Então, o Tom Hanks e a Rita Wilson, que foram os primeiros que a gente teve conhecimento, eles já estão fora de perigo, passam bem e, aliás, já estão até realizando atividades cotidianas, né? Como, por exemplo, cuidar da casa, cuidar um do outro. Eu acho que os dois, assim, pelo fato de eles terem sido os primeiros, eles estão dando um exemplo. Eu acho que ainda vai ter muita história para contar, porque o Tom, ele tem, assim, uma mente brilhante, formidável, e eu acho que mais para frente, quando essa nuvem negra passar, ele vai aproveitar isso da melhor maneira possível. Olha, depois, aqui no Brasil, a gente teve conhecimento da influenciadora digital, a Gabriela Pugliese, né? Então, assim, uma grande personalidade fitness, ela também ficou contaminada. Ela, inclusive, foi uma das 14 pessoas que contraíram vírus durante o casamento da irmã dela, um casamento que aconteceu na Bahia, e lá 14 pessoas ficaram contaminadas. A Gabriela Pugliese também está em casa, está de quarentena, está se cuidando, está se recuperando aos poucos, porque os sintomas eles vão variando de pessoa para pessoa, mas são bem assim complicados, né? Porque é febre, dor no corpo. Então, assim, o repouso é muito necessário nesse momento. E quem também estava nesse casamento e que acabou também se contaminando foi a cantora Preta Gil. A Preta utilizou as redes sociais para compartilhar com os seguidores e os fãs dela todo o período de quarentena, o período dela em que ela estava em isolamento. Ela ficou em um hotel em São Paulo. Aliás, ficou ela, uma produtora e o marido dela, né? O Rodrigo Godoy. E lá eles estavam cuidando um do outro, mas a Preta foi testada como positiva. E ela, como eu disse, ela compartilhou com todo mundo e ela teve momentos também de muita sensibilidade, né? Ela chegou a chorar na internet, nos stories dela no Instagram, porque o confinamento, para quem tem uma vida ativa, principalmente a Preta, né? Agenda de shows e compromissos e tudo mais, de repente você se vê ali naquela situação de ficar confinada e ainda doente, né? E ainda com todas essas informações, essas avalanches de informações que estão chegando para a gente a todo momento, a pessoa acaba dando um nó na cabeça. Mas a Preta, como eu disse, ela contraiu o coronavírus lá em Itacaré, na Bahia, onde foi o casamento da irmã da Gabriela Pugliese, mas ela já está também se cuidando, já tem até compartilhado alguns relatos de que ela tem se sentido melhor, com poucas dores, né? Eu acho que logo a Preta vai estar aí também contando histórias muito interessantes de superação, porque esse momento em que o planeta está vivendo, cada pessoa está reagindo de uma maneira diferente, cada pessoa está tendo uma resposta diferente. Então, muita sorte aí, muita força para você, Preta. Eu sou o Juca de Oliveira e tenho mais de 60 anos. E estou no grupo dos mais vulneráveis ao coronavírus. As pessoas que mais falecerão dessa doença. Porque nós, com mais de 60 anos, nós somos grupo de risco. As pessoas mais velhas, quando infectadas, têm mais probabilidades de terem problemas sérios causados por esse vírus. Por isso, se você estiver na mesma faixa etária, faça como eu. Evite sair de casa, ir a locais públicos para evitar o contágio. Sabemos que as medidas de isolamento são duras, mas elas são necessárias para combater o coronavírus e salvar vidas. Podemos não estar fisicamente junto de quem amamos, mas é a nossa união que vai vencer essa doença.
Muito legal esse recado dos atores e fica aí a dica, né? Para você que tem mais de 60 anos, você faz parte sim do grupo de risco, então fique em casa, mantenha-se no seu isolamento social. Eu sei que é muito difícil porque a gente também está passando por isso, todo mundo está passando por isso, mas a gente acredita que seja uma fase necessária, né? Porque nada acontece por acaso, para quem acredita. Então, você que está dentro desse grupo de risco, seja famoso ou não, vamos aí, né, colaborar com as autoridades para que esse vírus não se propague de uma maneira tão veloz como se propagou, por exemplo, na Itália e na China. Bom, a gente continua falando aqui sobre os famosos, né, que se contaminaram com o coronavírus e outros também que já se recuperaram, como é o caso do cantor Di Ferreiro. O cantor Di Ferreiro, ele também dividiu na internet alguns relatos em vídeo, né, desse período dele de quarentena, esse período em que ele ficou em casa. Ele foi atestado positivo também do coronavírus e ele ficou em casa e ele falou sobre as dificuldades dele, né, as dores que ele estava sentindo, a febre, que também são sintomas muito preocupantes, mas o Di, ao que tudo indica e ao que ele tem dito aí nas redes sociais, ele já se recuperou, já está saindo dessa, já está bem já na fase final e isso é muito importante. A atriz Fernanda Paes Leme também foi contaminada, ela também estava nesse casamento que a gente falou, né, da irmã da Gabriela Pugliese, onde a Preta Gil foi contaminada. A Fernanda Paes Leme também acabou se contaminando. A Fernanda, inclusive, teve muita gente comentando na internet que ela estava fazendo até exibição de uns pijaminhas bonitos, né, nesse período em que ela ficou em casa, nesse período em que ela compartilhou a doença dela, compartilhou esses momentos aí, claro que de uma forma muito saudável, até porque a Fernanda Paes Leme é uma grande atriz, uma grande apresentadora, uma grande profissional e ela estava ali mais para também mostrar solidariedade às outras pessoas que também foram contaminadas. Isso é muito interessante. Então, a Fernanda, ela sofreu bastante com os sintomas, né? Ela também falou sobre as dores no corpo e tudo mais e que dia após dia a situação vem melhorando, quer dizer, aos poucos, né, o vírus vai indo embora, aos poucos a situação vai voltando ao normal, depois que você passa pelo período agudo da coisa, né, então aos pouquinhos vai melhorando e a gente também deseja melhoras para você, Fernandinha Paes Leme. Eu sou o vírus do amor e não vou deixar passar o vírus do horror a ninguém. Falando agora sobre outros atores estrangeiros, teve o Idris Elba, que é um ator inglês, e ele divulgou no Twitter no dia 16 de março o diagnóstico dele. E nas redes sociais, ele também alertou sobre um fato muito importante, que é a questão da fake news, das fake news, né? Das notícias que não são verdadeiras e que, aliás, estão explodindo aos montes. Ele pediu encarecidamente que as pessoas tenham mais consciência, né? E alertou sobre o perigo das falsas notícias. Eu acho que a gente gosta muito de fazer meme, a gente gosta muito de brincar, a gente gosta muito, né, de um pouquinho além, mas esse momento pede que a gente tenha um pouco mais de cautela, um pouco mais de consciência e de concentração também, porque, como eu disse, é uma pandemia mundial, então o mundo todo precisa de informações verdadeiras a todo momento. Aliás, acho que vale a pena destacar também o trabalho que o G1, o site de notícias da Globo, vem fazendo, né, principalmente com aquele fato ou fake, mostrando aí o que é verdade, o que é mentira em relação a todas as notícias, né, essa enxurrada de notícias que a gente recebe diariamente sobre o novo coronavírus. Outro ator, esse coreano, ele participou das séries Lost e Hawaii Five-0, né? Eu tô falando do Daniel Dae-Kim, esse ator sensacional. Aliás, eu gostava muito dele no Lost, ele fazia par com uma outra oriental também, eles tinham um mistério ali de um filho, olha, muito bom. Para quem não viu, aproveita esse período de quarentena e assista Lost, que vale a pena sim. E quem já viu, reveja, né? Porque é muito bacana. Bom, o Daniel, ele informou para os fãs dele no dia 19 de março que ele estava com coronavírus, né? E ele também estava em Nova York filmando a série New Amsterdam, né? Então, assim, ele nesse momento, ele está bem, ele está em casa,
no Havaí, ele mora no Havaí, ele está em casa, está bem, já está medicado, está cumprindo também esse período dele de quarentena, e ele disse que numas últimas postagens dele, né? Aliás, na postagem mais recente, ele disse que ele ainda não está 100%, mas ele está perto de ficar. Então, assim, a força de vontade também é muito importante nesse momento, a pessoa querer melhorar, né? Tentar buscar o autocontrole, porque por mais que você esteja doente, por mais que você esteja com os sintomas, você não pode se entregar. Isso vale para tudo, vale desde de um resfriadinho, de uma batida na quina da escada até coisas maiores. Eu já passei por situações bem grandes, né? E já passei por situações pequenas, como todo mundo, mas são nesses momentos que a gente aprende a se conhecer, nesses momentos que a gente aprende a valorizar as pessoas, a valorizar a si mesmo. Então, como ele diz, ele ainda não está 100%, né? Mas ele vai ficar. E eu acho que o otimismo é a primeira coisa, tanto para quem está doente, quanto para quem está tentando sobreviver nesse momento tão difícil para todos nós. Uma atriz que eu gosto muito, mas que tem um nome bem difícil, é a Itziar Itunho. Eu estou falando da Raquel Murilo. Quem não conhece a Raquel Murilo, a Lisboa da série A Casa de Papel. Ela também foi diagnosticada com coronavírus, mas ela fez questão de tranquilizar todos os fãs, né, através do perfil dela do Instagram, dizendo que ela estava com os sintomas leves, né, que ela disse assim: o meu caso é leve e eu estou bem. Isso foi bem legal, porque ela mostrou para os fãs, apesar de estar bem abatida, assim, ela mostrou para os fãs que não se preocupassem com ela, porque ela estava bem. E eu acho que, como eu disse aqui, o otimismo, a força de vontade, a positividade nesse momento são fundamentais para a recuperação. E durante a gravação aqui eu recebi a notícia que a grande jornalista Márcia Peltier também está infectada com o coronavírus. Então, olha, a gente deseja melhoras para todos, para Márcia, para todos esses que a gente falou aqui. É muito importante o isolamento domiciliar, é muito importante os cuidados, é muito importante você ouvir o seu médico sobre hidratação, sobre os remédios. Tem muita história de remédio aí já circulando, remédio que dá certo, remédio que não dá. Enfim, é importante saber quais as informações precisas a gente deve seguir. Então, como eu disse aí, o g1.com.br, o site de notícias da Globo, tá com a cobertura muito legal, vale muito a pena acompanhar, principalmente o fato ou fake. E olha, a gente espera que na semana que vem, quando a gente volte aqui com Trago Verdades novamente, a gente não tenha mais essa lista de pessoas famosas, de celebridades, de jornalistas, enfim, de personalidades passando por esse momento. Aliás, ninguém, né? Nesse momento a gente tem 977 casos já confirmados aqui no Brasil, e já passa de 250 mil, né? Enfim, já está bem. O número de contaminados no mundo todo está quase chegando a 300 mil. Isso é muito preocupante. Então, como eu disse, a gente está usando esse espaço aqui do Trago Verdades para falar, para esclarecer, para comentar e, claro, para levar até você as informações sobre o seu ídolo, sobre o seu famoso predileto. Eu acho que a nossa função nesse momento, tão pequenininha, mas que talvez possa fazer diferença para muita gente, é justamente essa. Oi, gente. Estou fazendo essa gravação para vocês de casa, porque como todos vocês, eu tenho que ficar em casa, tenho que me cuidar, não é? A cantora tem que se cuidar, minha gente. E como eu, todos nós precisamos nos cuidar. Vocês não me vão para rua, não vão me bater perna, hein? Vamos ficar em casa, que é sério o negócio. E se você tiver algum idoso morando perto, veja se você faz compra para esse idoso ou manda alguém fazer compra para ele, porque ele pode não estar podendo ir à rua. Então você ajudem nossos idosos, vamos ajudar nossos idosos. Porque nesse momento, minha gente, todos nós somos um. Então, vamos assistir um bom filme em casa. Tem tanto filme nacional passando bonito, tem tanto programa de humor bom, né? Enfim, convido a vocês a se cuidarem. Vamos nos cuidar. Porque não há mal que não passe, não há mal que dure. Isso vai passar.
Eu me lembro que na semana passada eu estava assistindo ao encontro com a Fátima Bernardes, quando ela justificou que a plateia dela estava pela metade justamente por conta do novo coronavírus, né? E aí, de repente, depois desse dia, a coisa foi tomando uma proporção tão grande que o Faustão não teve plateia nessa semana. Foi a primeira vez em mais de 30 anos que o Faustão comandou um programa sem plateia. Aliás, foi um programa muito difícil, porque a plateia é um personagem fundamental do programa do Fausto. Um programa de auditório da proporção que é o do Faustão, sem plateia, é um programa assim praticamente deficiente, né? Um programa praticamente nulo, porque fica aquele buraco, fica aquele vazio que a plateia deixa. Mas vamos aproveitar para falar sobre algumas mudanças que aconteceram na televisão por causa dessa epidemia, dessa pandemia do novo coronavírus. Vamos lá. Bom, eu já disse o Faustão sem plateia, né? A gente já viu aí. O encontro também sem plateia. Acabou que o encontro ele foi substituído pelo programa Combate ao Corona com o Márcio. Aliás, esse programa do combate ao coronavírus com o Márcio Gomes, olha, gente, a gente vai falar dele daqui a pouco. Segura aí. O Mais Você saiu do ar por conta até mesmo do estado de saúde da Ana Maria, né? Ela faz parte do grupo de risco por ter mais de 60 anos e também por estar fazendo um tratamento contra o câncer. Então, assim, ela é duplamente grupo de risco, ela também é fumante, tem problemas respiratórios, então assim, isso tudo se complica muito. Imediatamente a Globo retirou a Ana Maria do ar, o Mais Você, e aí estendeu os telejornais, né? Mudaram os horários dos telejornais, agora o Bom Dia Local ganhou mais tempo e depois o Bom Dia Brasil também, e daí já emenda com o programa do Márcio Gomes, e depois já emenda no Jornal Local também, no Praça 1, né? Vamos falar agora das novelas, né? As novelas da Globo passaram por grandes e consideráveis mudanças assim nesse período. Amor de Mãe, que é a novela das 21 horas da Globo, ela vai apenas até esse sábado. Até hoje, a gente ainda tem Amor de Mãe inédito. Hoje termina o que a Globo optou por chamar de primeira fase da novela. Então, vão ter alguns acontecimentos, né? Relacionados aí a Thelma, relacionados a Lourdes, e esses acontecimentos vão marcar o fim da primeira fase. Ainda não tem previsão para o retorno das gravações de Amor de Mãe. Os atores concordaram, os atores principais concordaram, os demais também, com essa postura da Globo de cancelar as gravações, evitando contato, evitando a propagação do vírus, né? Então foi uma iniciativa muito boa que mudou a história da televisão brasileira, porque pela primeira vez a Globo vai deixar uma novela pela metade e sem, assim, previsão de retorno. No lugar de Amor de Mãe, a partir de segunda-feira, começa Fina Estampa, que também é uma novela maravilhosa do Aguinaldo Silva. A gente vai rever o Cro, a gente vai rever todas aquelas histórias, o Pereirão, né? Então, assim, foi uma novela muito bacana. Eu acho que é uma novela leve para esse momento, uma novela que não vai despertar tanta polêmica, não vai despertar tanto disse-me-disse, porque a gente não está podendo, a gente não está em hora para isso, né? Bom, Éramos Seis terminou e no lugar de Éramos Seis ia começar nos Tempos do Imperador. Porém, Os Tempos do Imperador, a novela foi suspensa, as gravações estão suspensas, e aí a Globo vai reprisar um compacto de Novo Mundo. Então, a partir desta segunda-feira, já tem Novo Mundo, que é a novela que também dá origem aos Tempos do Imperador, né? A gente vai rever toda aquela história da família real, o Caio Castro como Dom Pedro, enfim, tem uma novela, foi gostosíssima da gente assistir, uma novela muito rica em tudo, em detalhes, em produção, e a gente vai rever esse compacto. Bom, Salve-se Quem Puder, a novela das 7, ela vai ficar até o sábado, dia 28. Ainda tem mais uma semana, porque a novela estava com uma frente boa, ela ainda tem mais uma semana. Então, durante uma semana até o sábado, dia 28, a gente vai assistir Salve-se Quem Puder. Daí termina, né, no sábado, e a gente começa a assistir, então, a partir da outra segunda-feira da semana que vem, Totalmente Demais. Eu achei a escolha legal. Eu acho que é preciso ter equilíbrio, é preciso ter parcimônia nesse momento. A escolha da Globo foi assim muito boa e eu acho que o público vai compreender, né, e vai levar assim de uma forma leve, de uma forma muito saudável toda essa troca. Bom, Malhação
que terminaria em abril, ela vai terminar agora, foi antecipada, e depois vai entrar um compacto de uma outra temporada. E a história, enfim, também eles conseguiram terminar a história num tempo bom, né? Deu tempo de fazer o desfecho dos personagens, mas é aquele clima estranho, porque a gente nunca viveu isso, né? Ninguém de nenhuma geração viveu uma catástrofe, eu acho que a gente pode até chamar de catástrofe dentro do entretenimento, como a gente está vivendo agora. Bom, deixa eu falar mais aqui. O programa A Praça é Nossa, do SBT, que também tinha plateia, foi suspenso. O Carlos Alberto de Nóbrega explicou que, além dessa questão da plateia, muitos humoristas vinham de outros estados e precisavam utilizar o avião. E com essa situação toda de aeroportos fechados, enfim, desse controle todo, ficaria inviável gravar A Praça é Nossa. Então, A Praça é Nossa está suspensa. O programa Encrenca da Rede TV também está sem plateia, não tem plateia. Também era um programa que precisa da plateia, né? Porque dá aquele termômetro. O programa com plateia, assim, é diferente. Não adianta, porque tem uma química, tem um tempero diferente. O Passo Repassa do SBT também vai ficar sem plateia. E, se eu não me engano, a Luciana Gimenez também, né? Ela já gravou o Super Pop dela sem plateia, o que também é uma situação muito difícil. Como eu disse, você gravar um programa de televisão sem plateia é complicado, é bem difícil. Vamos continuar falando de novela. A novela Amor Sem Igual, da Record TV, foi suspensa, as gravações foram todas suspensas nos estúdios da Casa Branca, lá em Vargem Grande, na zona oeste do Rio, e também as gravações de estúdio da novela Gênese, que seria agora a próxima novela bíblica da emissora. O que acontece é o seguinte: uma parte do elenco estava no Marrocos gravando, já ia começar as gravações, que também foram suspensas, eles já voltaram para o Brasil, já conseguiram voltar para o Brasil e, enfim, não tem como gravar, porque é uma pandemia mundial e não tem como colocar em risco todo mundo. Bom, o The Voice Kids da Globo vai começar a exibir, a partir desta semana também, compactos. Durante 4 semanas eles vão exibir compactos com os melhores momentos. Também não tem como expor as crianças, não tem como levar a plateia. Isso tudo é uma situação muito delicada. Então o The Voice Kids, ele passa a ter durante 4 semanas, que foi um período aí estipulado pela Globo, de reprises, né, dos melhores momentos do programa. O programa A Tarde é Sua, com a Sônia Abrão, também está passando por modificações. A direção retirou a mesa, né, onde fazia a roda da fofoca, para evitar contato com superfície. Os convidados, eles ficam separados na distância aí de 1 metro, 1,5 metro, né, um do outro, para não haver aquele contato, aquela situação mais próxima. Achei muito legal da Sônia, mas a Sônia continua trabalhando com a equipe bem reduzida, né? Eu acho que também mostra o profissionalismo. Nesse momento, a gente que trabalha com comunicação, não tem como a gente cruzar os braços e dizer não vamos fazer, porque a gente tem um papel muito importante. Aqui no Conteúdo Liberado Play, a gente também está com a equipe reduzida. A gente também está com as atividades reduzidas e, enfim, essa semana mesmo a gente fez uma entrada ao vivo aqui do Rio de Janeiro lá para o SBR News nos Estados Unidos. Então a gente também está se dividindo entre o entretenimento e o jornalismo. Isso faz parte do nosso trabalho, faz parte da nossa missão. Então, muito legal a atitude da Sônia de continuar a roda da fofoca, de continuar levando a vida apesar dos pesares, né? Eu vi algumas pessoas comentando nas redes sociais: mas com isso tudo a Sônia ainda está fazendo fofoca, ninguém quer saber de fofoca. Acho que faz parte, cada um vai se distrair nesse período de quarentena da maneira que bem quiser, da maneira que bem desejar. Bom, o programa do Ratinho no SBT também foi cancelado. Algumas pessoas comentando que foi até por uma questão política, dele ter falado isso ou aquilo do presidente Jair Bolsonaro, mas o programa foi cancelado mesmo por causa da plateia. Não tem como fazer Ratinho sem plateia. E o Ratinho, que acabou de ganhar em um cenário novo, um cenário bem legal, infelizmente vai ficar agora para depois dessa nuvem negra, quando isso tudo passar,
aí sim a gente vai poder conferir com mais riqueza de detalhes o cenário novo do Ratinho. E a Ivete Sangalo, que ia começar uma temporada como apresentadora do programa Música Boa, que é exibido no Multishow e no canal Bis, os dois canais por assinatura, também teve que adiar os planos, né? O Música Boa, que é um programa que eu adoro, um programa muito legal e, enfim, ela deixou esses planos agora, deu uma pausa nesse projeto de apresentadora do Música Boa e, segundo o Multishow, esse projeto vai ser retomado em junho. Então, a partir de junho, pode ser, né? A gente espera que comece aí essa nova temporada do Música Boa, que, como eu disse, eu acho um programa sensacional. Mas nesse período de confinamento, nesse período de quarentena ou de isolamento domiciliar, cada um chama do jeito que quiser, porque os termos, eles não querem dizer a mesma coisa, mas eu acho que nesse momento a gente não precisa ficar se preocupando muito com isso, porque estamos todos na mesma situação. Uma família que me chamou muito a atenção, que é uma família muito bonita, muito unida, muito cheia de luz, foi a família da Juliana Paz, que está em casa com os filhos e com o marido, Carlos Eduardo Batista, e dá uma olhada só no que eles fizeram, no recado que eles mandaram para todos os seguidores da Juliana. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes.